Boa tarde. Esta é a 8ª aula do curso Introdução à Sobrecerteza de Wittgenstein, segundo semestre letivo de 2021 no programa de pós-graduação em Filosofia da URGS. Tem que começar a aula de hoje retificando um erro que me foi apontado com precisão pelo Jerônimo Weiler, a quem eu agradeço de público por ter me chamado a atenção. Na aula passada eu falei uma bobagem. Ela ocorre exatamente aos 49 minutos e 20 segundos da aula. Como às vezes acontece, eu pensei uma coisa e falei outra. E o que eu falei é uma bobagem. Eu disse que se fosse verdadeiro o princípio do fechamento do conhecimento pela implicação, simplesmente pela implicação, não pela implicação conhecida, se valesse o seguinte princípio. Se S sabe que P e P implica Q, S sabe que Q. E eu disse, se isto fosse verdadeiro, a aritmética seria completa, contrariamente ao que o Gödel provou. Não. O que eu quis dizer e devia ter dito era outra coisa. E aí é o seguinte, se este princípio fosse verdadeiro e a aritmética fosse completa, então nós conheceríamos o valor de verdade de toda a proposição aritmética. Por quê? Se a aritmética é completa, para qualquer proposição aritmética, ou essa proposição ou a sua negação são consequências dedutivas dos axiomas da teoria. Mas a teoria é incompleta. E o que isso significa? Como a teoria é incompleta, isso significa que, ainda que o princípio de fechamento dedutivo fosse verdadeiro, nós não conheceríamos o valor de verdade de toda a proposição aritmética. A incompletude implica indecidibilidade. Proposições cujo valor de verdade nós não conhecemos, não sabemos se a proposição é verdadeira ou a sua negação. Então fica feita a retificação. A gente às vezes pensa uma coisa e fala outra, fala meio estabanadamente, como eu fiz. A única coisa chata é quando isso fica gravado e publicado no YouTube, né? Mas está feita a correção. Bom, vamos lá. Por que o princípio de fechamento era implausível? Porque o princípio de fechamento pela implicação, se S sabe que P e P implica Q, então S sabe que Q, atribui tacitamente a S onisciência lógica, o conhecimento de todas as consequências dedutivas de quaisquer proposições que S saiba que são verdadeiras. Por isso que se o princípio fosse verdadeiro e a aritmética fosse completa, nós conheceríamos o valor de verdade de qualquer proposição aritmética. Mas nós não conhecemos. Nós não sabemos se a conjectura de Goldbach é verdadeira. Nós não temos uma prova da conjectura nem da sua negação. Nós nem mesmo sabemos se a proposição é decidível, porque pode ser que nem a conjectura nem a sua negação sejam consequências dedutivas dos axiomas de Peano-Dedekind. Como, em teoria dos conjuntos, a hipótese do contínuo, nem a hipótese do contínuo, nem a sua negação, são dedutíveis dos axiomas de Zermelo-Fraenkel. O que é a hipótese do contínuo? É a hipótese de que entre dois números monstruosamente grandes tem um terceiro número. Ou não tem. A hipótese do contínuo é que não tem. O primeiro cardinal transfinito após Aleph zero, que é o número que indica a cardinalidade do conjunto dos números naturais. Quantos números naturais existem? Aleph zero números naturais. O próximo cardinal transfinito, que é Aleph 1, seria igual a 2 na potência Aleph zero, que é a resposta à pergunta agora, não quantos números naturais existem, mas quantos números reais existem. Para n números naturais, a 2 na potência n números reais. Cantor pensava que a hipótese do contínuo era verdadeira, trabalhou arduamente para demonstrá-la e fracassou. E ninguém conseguiu demonstrar nos 50 anos subsequentes. Primeiro resultado encorajador nas pesquisas sobre grandes cardinais foi obtido por Gödel. Gödel, que passou a se ocupar de teoria dos conjuntos depois da prova da incompletude da aritmética. Gödel conseguiu, em 1946, demonstrar
que a hipótese do contínuo é consistente com os axiomas de Zermelo-Fraenkel. Tá? Portanto, pode ser implicada por esses axiomas. Sabemos que os axiomas sendo verdadeiros, a hipótese pode ser verdadeira também. Isso foi o que Gödel provou. E continuou trabalhando para tentar provar a hipótese, nada. E em 1964, a reversão total de expectativas. O jovem matemático americano Paul Cohen provou que a negação da hipótese do contínuo também é consistente com os axiomas de Zermelo-Fraenkel. Em outras palavras, a hipótese do contínuo é independente, logicamente, dos axiomas de Zermelo-Fraenkel. E é por isso que fracassaram as tentativas de prová-la. Reação de Gödel ao resultado de Cohen. Bom, nós sabíamos desde 1931 que a teoria dos conjuntos, a teoria axiomatizada dos conjuntos, é incompleta. A prova da incompletude da aritmética também é uma prova de incompletude da teoria axiomatizada dos conjuntos, da teoria de Zermelo-Fraenkel. Diz Gödel, bom, significa que com os axiomas que nós temos, nós nunca poderemos decidir a hipótese do contínuo. O que nós precisamos? De novos axiomas para a teoria dos conjuntos. De onde viram esses novos axiomas? Responde Gödel, de onde os axiomas matemáticos sempre provieram, da intuição matemática. Bom, a intuição matemática não deu nada, de 1964 para cá, nada. No ano 2000 houve um congresso internacional de matemática, no qual o lógico e matemático americano Solomon Pfefferman fez uma conferência histórica, evocando a conferência que tinha sido proferida 100 anos antes por Hilbert, naquele grande congresso internacional de matemática do ano 1900, ao qual Russell compareceu e no qual Russell tomou conhecimento da lógica matemática tal como vinha sendo desenvolvida na Itália pela escola de Peano. Hilbert, naquela ocasião, deu uma lista de problemas em aberto na teoria dos conjuntos, problemas que seria compensador para qualquer matemático se dedicar a tentar resolver. Dá para dizer que a história da matemática no século XX é, numa boa medida, uma corrida para resolver os problemas de Hilbert, um dos quais é o problema do contínuo. Nesse caso, alguns foram resolvidos. Por exemplo, no trabalho a 6 mãos entre Yuri Matiasevich, Julia Robinson e Hilary Putnam, resolveu-se o problema das equações diofantinas. Mas a hipótese do contínuo, nada. E nós sabemos agora por quê. Tá? Então é um exemplo de uma proposição indecidível com os axiomas que nós temos na teoria. Tá? Não sabemos se ela é verdadeira ou se a sua negação é verdadeira. Um exemplo simples de uma prova de independência é uma prova obtida por Poincaré, no final do século XIX, acerca do postulado das paralelas. Na geometria euclidiana existe esse postulado de que por um ponto fora de uma reta passa uma e somente uma paralela a essa reta. Durante toda a história da geometria euclidiana, desde Euclides, os matemáticos tentaram provar o postulado das paralelas e fracassaram. Poincaré conseguiu explicar por quê. O que ele fez, àquela altura haviam sido desenvolvidas geometrias do espaço curvo, né? E ele toma um espaço curvo e Poincaré projeta cada um dos axiomas da geometria euclidiana nesse espaço curvo e todos são verificados nesse espaço curvo. O postulado das paralelas não. Num espaço curvo, por um ponto fora de uma reta, não passa nenhuma paralela a essa reta, porque nos polos do espaço curvo, as paralelas, entre aspas, se encontram. Vocês olhem para o globo da Terra. Tá? Então, os paralelos se encontram nos dois polos. Com isso, Poincaré mostrou que o postulado das paralelas era logicamente independente dos axiomas da geometria euclidiana, e isso explicava o fracasso das tentativas de demonstrá-lo. Bom, por que eu falei tudo isso? Eu ainda estou, talvez, explicando a bobagem que eu falei lá passada.
a saber que se a aritmética fosse completa e valesse o princípio de fechamento epistêmico, de fechamento do conhecimento pela implicação, então nós conheceríamos o valor de verdade de qualquer proposição aritmética, o que é flagrantemente aberrante. A aritmética sendo incompleta, ainda que o princípio de fechamento dedutivo valesse nessa forma irrestrita, nós não conheceríamos o valor de verdade de toda a proposição aritmética. Tá? Bom, qual é então o problema com esse princípio tal como ele é formulado nessa versão irrestrita? Se S sabe que P e P implica que, S sabe que Q. Intuitivamente, S não pode ser um sujeito logicamente onisciente. É preciso que, no caso em que P implica Q, S saiba que P implica Q. Aí sim. E aí nós temos um princípio de fechamento restrito agora. O fechamento do conhecimento pela implicação lógica conhecida. A saber, se S sabe que P e S sabe que P implica Q, então S sabe que Q. Tá? Bom, o princípio de fechamento, mesmo nessa versão restrita, foi atacado. E é importante entender em que consiste a crítica que foi endereçada a esse princípio. O pioneiro aqui é Fredretsky, no artigo Epistemic Operators, de 1900, se não me falha a memória, 1970. E deixem conferir isso. Dá uma pausa aqui na gravação. Sim, o artigo de Dretsky é de 1970. Tá? Nesse artigo, Dretsky propõe uma taxonomia de operadores intencionais de um modo geral, distinguindo operadores penetrantes, que alcançam todas as consequências lógicas daquilo sobre o que operam, operadores não penetrantes, que não alcançam as consequências dedutivas daquilo sobre o que operam, e operadores semi-penetrantes, que alcançam algumas consequências. E a tese de Dretsky, que ele vai tentar demonstrar então, é que saber que, S sabe que, é um operador semi-penetrante. Isto é, se S sabe que P e S sabe que P implica Q, pode ser que S saiba que Q, mas não necessariamente. Num exemplo que se tornou célebre, Dretsky nos convida a imaginar que nós estamos visitando um zoológico e nos deparamos com um redil, com um cercado, onde nós vemos ali zebras. Há uma placa indicando zebra, nome científico da espécie, nome latino. Nós temos todas as razões para pensar que nós estamos diante de zebras, efetivamente. Tá? Ora, diz Dretsky, imaginem, todavia, que o zoológico ficou sem nenhuma zebra. Há uma escassez de zebras no mercado zoológico internacional e os administradores do zoológico recorreram a uma pequena fraude. Mulas brancas foram pintadas e habilmente disfarçadas para parecer zebras. Ora, eu estou diante de um cercado onde eu vejo zebras. Eu tenho toda a razão para pensar que estou diante de zebras. A placa diz que os animais ali são zebras. Eu estou num zoológico, em princípio as autoridades do zoológico são confiáveis. Mas eu sei que se são zebras, não são mulas habilmente disfarçadas para parecer zebras. Mas, diz Dretsky, eu sei por acaso que não são mulas habilmente disfarçadas para parecerem zebras? Não, não sei. Mas daí não se segue que eu não sei que são zebras. Precisamente porque não vale o princípio de fechamento. Eu posso saber que P implica Q e não saber que Q, e pela mesma razão eu posso não saber que Q, e sabendo que não Q implica não P, que é o contrapositivo de P implica Q, nem por isso eu não sei que P. Essa é a ideia central. O princípio de fechamento, mesmo na sua versão restrita, não vale. Tá? Essa crítica também foi desenvolvida, independentemente de Dretsky,
pelo filósofo Robert Nozick, que a expôs no seu livro Philosophical Explanations. Philosophical Explanations foi publicado em 1981, mas o Nozick, no capítulo sobre conhecimento, diz, olha, eu só tomei conhecimento depois de ter desenvolvido essa crítica que Dretske tinha uma crítica análoga, ou seja, semelhante. O Dretske formula da seguinte maneira a sua crítica. Ele também, a ideia fundamental é que se S sabe que P e sabe que P implica Q, daí não se segue que S sabe que Q. E o conhecimento não está fechado pela implicação conhecida, porque há duas condições do conhecimento que não estão fechadas pela implicação conhecida. A análise de Dretske do conhecimento é a seguinte: se S sabe que P, então em primeiro lugar S crê que P, conhecimento é crença, mas em segundo lugar conhecimento é crença verdadeira, então se S sabe que P, P, e conhecimento não é simplesmente crença verdadeira. Eu tenho que, é uma crença que eu tenho porque a proposição é verdadeira. É uma crença que acompanha o valor de verdade da proposição. De tal forma que em toda situação em que a proposição fosse verdadeira, eu acreditaria nela. E em toda situação em que a proposição fosse falsa, eu não acreditaria nela. Então, assim, eu sei que aqui está uma mão humana. Se não estivesse aqui uma mão humana, eu não acreditaria. Então, a primeira condição que Dretske formula em acréscimo a crença e verdade é se sabe que P, sei somente se, se crê que P é verdadeiro, e agora, se P fosse falso, S não creria que P. Esse é um condicional subjuntivo. Não é a implicação material A implica B, que é equivalente a ou não A ou B. Não. É assim, se S fosse falso, se P fosse falso, S não acreditaria que P. Isso é, em todo mundo possível, não apenas no mundo atual, o condicional indicativo só fala do mundo atual, e diz que P implica Q, sem somente C, ou não P ou Q. Não, aqui é assim, em todo mundo possível em que P é falso, S não crê que P. Mas não é suficiente que a minha crença seja sensível à falsidade da proposição. Ela tem que ser sensível à verdade. Isso também é preciso que em todo mundo possível em que P é verdadeiro, S crê que P. Então a análise final a análise final de Nozick, são 4 condições. S sabe que P, sei somente C. S crê que P é verdadeiro. Se P fosse falso, S não acreditaria que P. E se P fosse verdadeiro, S acreditaria que P. Como se P fosse verdadeiro? Nós não estamos dizendo que P é verdadeiro, não. Mas não apenas na situação atual, mas em toda a situação possível em que P seria verdadeiro, S acreditaria que P. Essas duas condições, se P fosse falso, S não acreditaria que P. E se P fosse verdadeiro, S acreditaria que P. Nozick apanha sob a noção de rastreamento, tracking. Conhecimento é crença que rastreia a verdade, tracks the truth. Isso é, a crença covaria com o valor de verdade da proposição acreditada. Em toda situação em que a proposição é falsa, não há a crença. Em toda situação em que a proposição é verdadeira, há essa crença. Ora, então, conhecimento o que é? Crença que rastreia a verdade. A condição de rastreamento, todavia, não está fechada pela implicação conhecida. Eu sei que aqui está uma mão humana. Eu sei que se aqui está uma mão humana, eu não sou um cérebro numa cuba num planeta satélite de Alfa do Centauro. Ora, eu por acaso sei que eu não sou um cérebro numa cuba num planeta satélite de Alfa do Centauro? Não. Porque se eu fosse um cérebro numa cuba num planeta satélite de Alfa do Centauro,
Eu ainda assim acreditaria que existe um mundo exterior. Vamos à prova de Moore, convida-nos Nozick. Aqui está uma mão humana. Se aqui está uma mão humana, existe um mundo exterior. Eu sei, por acaso, que existe um mundo exterior? Não. Porque se eu fosse um cérebro numa cuba, num planeta satélite de Alfa Centauro, ou, na versão clássica cartesiana, se eu fosse enganado por um gênio maligno, ainda assim eu acreditaria que aqui está uma mão humana. Tá? Ora, o que Nozick insiste é que bom, é porque os condicionais subjuntivos que formulam a condição de rastreamento formulam uma condição que não é fechada pela implicação conhecida, que o conhecimento ele próprio não é fechado pela implicação conhecida. Mas atenção, isso explica o fracasso da prova de Moore. Do fato de que eu sei que aqui está uma mão e aqui está outra, e sei que se aqui estão duas mãos humanas existe um mundo exterior, não se segue que eu sei que existe um mundo exterior. Por quê? Porque essa crença não é covariante com a verdade. Mas aí o cético, contra-atacando, diria, assim como se Moore não pode provar por modus ponens que existe um mundo exterior, o cético agora argumenta por modus tollens e diz, mas eu não sei que existe um mundo exterior, logo, por contraposição, se P implica Q, então não Q implica não P, eu não sei o que está uma mão humana. Não. O argumento de Moore não é válido, porque o conhecimento não está fechado pela implicação lógica conhecida, o modus ponens de Moore não vale, mas o modus tollens do cético também não vale pela mesma razão. Então, Nozick chega a esse resultado, que ele tem em comum com Dretske, de que nós não precisamos refutar o ceticismo. A melhor coisa a fazer com o cético é deixar ele falando sozinho, dar de ombros. Por quê? Porque para saber que aqui está uma mão humana e para saber todas as coisas que eu sei na vida cotidiana e na ciência, eu não preciso saber que os cenários céticos são falsos, que eu não estou num cenário cético. O engano por um gênio maligno ou por um cientista maluco que me pôs numa cuba, num planeta satélite de Alfa do Centauro e assim por diante. Isso explica aquilo que Nozick chama a instabilidade do conhecimento. A instabilidade que fenomenologicamente se manifesta como se o conhecimento fosse vulnerável ao ataque cético, não é, mas é instável porque há uma condição do conhecimento, de fato um par de condições, que formam em conjunto o rastreamento, como Nozick define, que não está fechado pela implicação lógica conhecida. Porque uma condição essencial do conhecimento não está fechada pela implicação lógica conhecida, o conhecimento não está fechado pela implicação lógica conhecida. Bom, o que pensar da crítica de Dretske e da crítica de Nozick? Eu já antecipei na aula passada qual é o diagnóstico Wittgensteiniano dessa crítica. Eu quero preparar o terreno para recuperar e articular essa crítica wittgensteiniana, chamando atenção para a afinidade do princípio de fechamento do conhecimento pela implicação lógica conhecida com o princípio do fechamento de outros operadores. Porque há princípios de fechamento análogos ao fechamento do conhecimento pela aplicação lógica conhecida para os quantificadores e os operadores modais. Operadores modais no sentido mais lato, são operadores aléticos como necessidade e possibilidade, deônticos como obrigação e direito, epistêmicos no fim como conhecimento e crença e assim por diante. Quantificadores. Eu posso chamar a família o menor conjunto cujos elementos são os quantificadores e os operadores modais lato sensu, aléticos, deônticos e assim por diante, a família dos modificadores. Para cada um dos modificadores dessa família existe um princípio de fechamento. Por exemplo, tome o quantificador universal. É um teorema na lógica de primeira ordem que, se para todo x, φ, e para todo x, se φ, então psi, então para todo x, φ. Isso é, o conhecimento se distribui através da implicação. O conhecimento, perdão.
O quantificador universal distribui através da quantificação. Se para todo x, se φ, então psi, então se para todo x, φ, para todo x, psi. Distribuição do quantificador através da implicação. Isso é um teorema na lógica de primeira ordem. Portanto, aqui está fora de questão que vale o princípio de fechamento. Tá? Princípios análogos agora. Na lógica modal alética, o operador de necessidade distribui através da implicação também. E isso se prova da mesma maneira. Se necessariamente se P, então Q, então se necessariamente P, necessariamente Q. Também aqui vale o fechamento. Na lógica deontica, a lógica das normas, se é obrigatório que P e é obrigatório que se P, então Q, então é obrigatório que P. Se é obrigatório que se P, então Q, então se é obrigatório que P, é obrigatório que Q. Então, nós temos uma família de princípios de fechamento. Nós podemos... a gente poderia adotar uma anotação e, digamos, a gente representaria o modificador, que pode ser um quantificador ou um operador epistêmico, por um sinal, estrela, por exemplo. E a forma geral dos princípios de fechamento é a seguinte: se estrela de se P, então Q, então se estrela de P, estrela de Q. Agora, muito bem. Pensem no caso limite em que estrela é simplesmente o sinal de aserção de Frege. Isso é em que o modificador não modifica nada. Não é nem um quantificador, nem um operador modal. Tá? É simplesmente um sinal de aserção. Se eu afirmo que se P, então Q, então se eu afirmo que P, afirmo que Q. Nesse caso limite, em que o operador estrela é igual a zero, é simplesmente um sinal de asserção, nós nos damos conta que o princípio de fechamento, nesse caso, coincide com a regra modus ponens. Mas então há algo de muito fundamental no princípio de fechamento, que torna muito implausível que para uma família de operadores, os operadores epistêmicos, não vale o princípio de fechamento. Tá? Por quê? Porque cada um desses princípios que nós revisamos é uma especificação para uma família de modificadores, quantificadores, operadores modais, operadores intencionais em geral, da regra modus ponens. Esse é o sentido de uma crítica que eu ouvi num curso do Kripke em Princeton, vai longe, em 1996. Durante uma aula que, na verdade, tratava de outros assuntos, o Kripke fez uma pequena parte e disse assim: a propósito, exceções ao princípio de fechamento epistêmico, se existem, melhor que sejam muito raras. Do contrário, qualquer um poderia rejeitar a conclusão indesejada de um argumento, dizendo: esta é a bem conhecida falácia de fazer uma dedução válida. Tá. Na mosca. Na mosca, portanto, Dretske e Nozick estão errados. Como é que eles se extraviaram? Bom, a hipótese sugerida pela crítica de Wittgenstein a Moore é que Dretske, Nozick e outros confundiram fechamento epistêmico e transmissão de garantia. Tá? Examinando a prova de um mundo exterior de Moore, a nossa pergunta preliminar foi: o que é uma prova? Tá? E Moore dá a sua resposta. A prova é um argumento não circular a partir de premissas conhecidas que é válido. E Moore, com razão, sustentava que a sua prova satisfaz todas essas condições. A prova de Moore é um argumento não circular, a conclusão é diferente das premissas. As premissas de Moore são sabidas, não há dúvida de que nós sabemos que aqui está uma mão e aqui está outra, e a prova é válida. As premissas, a conclusão não poderia ser falsa sendo as premissas verdadeiras. No entanto, o que a crítica de Wittgenstein traz à tona é que essas condições enunciadas por Moore formam um conjunto incompleto de condições.
está faltando alguma coisa. E o que é que está faltando? Aqui nós temos que distinguir validade, solidez e cogência de um argumento. O argumento válido é uma coisa. É um argumento em que, se as premissas são verdadeiras, a conclusão deve ser verdadeira também. O argumento válido por si só não é uma prova. Falta alguma coisa aí. E Moore atina com algo que falta. As premissas têm que ser verdadeiras. Há um argumento sólido. Se além de ser válido, ele tem premissas verdadeiras. Muito bem, isso não é suficiente. O argumento, além de válido e sólido, deve ser um argumento cogente. E o que é um argumento cogente? É um argumento em que a justificação de que nós dispomos para as premissas se transfere pelo argumento para a conclusão. Em outras palavras, é cogente um argumento que torna possível adquirir, quem sabe pela primeira vez, uma justificação para a sua conclusão. Portanto, e essa é uma condição que não está satisfeita quando a justificação que eu tenho para aceitar as premissas já pressupõe que a conclusão seja verdadeira. Então nós vimos na aula passada aqueles exemplos de Crispin Wright. O cara vem correndo, chutando a bola e chuta para dentro da goleira. O goleiro não a para. O juiz apita, a multidão vibra e eu digo: Rodrigo marcou um gol. Ora, se o Rodrigo marcou um gol, o jogo de futebol está acontecendo. Mas a premissa, Rodrigo marcou um gol, não serve para demonstrar que o jogo de futebol está acontecendo. Pela simples razão de que, se um jogo de futebol não está acontecendo, o Rodrigo não marcou um gol. Basta imaginar que nós estejamos às voltas com uma empresa produtora de cinema que se especializa em filmes sobre eventos esportivos. E que o que eu assisti foi uma encenação. Nesse caso, não é verdadeira a premissa de que o Rodrigo marcou um gol, pela boa razão de que não é verdadeiro que um jogo de futebol está acontecendo. Eu posso perguntar para uma pessoa do meu lado: escuta, isso é um jogo para valer ou é uma encenação? Tá? Mas, com base simplesmente na premissa Rodrigo marcou um gol, eu não posso provar que um jogo de futebol está acontecendo. Outro exemplo, o cara marca um X num pedaço de papel, num país que não é o Brasil, onde a votação não é eletrônica. Marca um X e deposita numa urna. Eu digo: bom, Jones acaba de votar. Se Jones votou, tem uma eleição acontecendo. Mas, de novo, da premissa Jones acaba de votar, eu não posso extrair a conclusão a uma eleição acontecendo. Porque só é verdadeiro que Jones acaba de votar se uma eleição está acontecendo. Se nós estivéssemos num país em que se fazem treinamentos eleitorais, como nós temos treinamento de evacuação de prédios em casos de incêndio, por exemplo, poderia ser que eu estava assistindo a um treinamento. E, portanto, não tem nenhuma eleição acontecendo. Mas também não é verdadeiro, pela mesma razão, que o cara acaba de votar. Jones acaba de votar, não permite inferir uma eleição está acontecendo, porque Jones acaba de votar só é verdadeiro se uma eleição estiver acontecendo. Então, de novo, nós temos o mesmo problema aqui no exemplo anterior do futebol. O argumento é uma petição de princípio. Pressupõe aquilo que se trata de demonstrar. Terceiro exemplo, eu observo uma franja de algas marinhas depositada na areia da praia. E penso que essas algas foram trazidas pela maré que agora baixou. Por isso elas estão na areia. Bom, se eu poderia raciocinar agora assim, se o mar depositou algas na areia da praia, então o passado é real. Mas eu não posso demonstrar que o passado é real, porque só é verdadeiro que o mar depositou
algas na areia da praia se o passado é real. Mais uma vez, o argumento, o mar depositou algas na areia da praia, logo o passado é real, é uma petição de princípio. Por quê? Porque a verdade da premissa que eu emprego pressupõe a verdade da conclusão. E esse é o problema do argumento de Moore. O argumento de Moore é uma petição de princípio. Ele pressupõe aquilo que se trata de demonstrar. Então, Moore tem toda a razão, o argumento não é circular, o argumento é válido, as premissas são verdadeiras, tudo ótimo, mas não se trata de um argumento cogente, e porque não é um argumento cogente, embora seja válido e sólido, não é uma prova. Moore não provou coisa nenhuma. De onde o comentário de Wittgenstein, não é? Que eu tenha duas mãos, parágrafo 250 de Sobre a Certeza. Que eu tenha duas mãos é, em circunstâncias normais, tão certo quanto qualquer coisa que eu poderia trazer como justificativa para isso. É por isso que eu não estou em condição de tomar a visão da minha mão com uma evidência de que aí está uma mão. Né? E por isso ele dizia, já lá no início do livro, das notas, no parágrafo 23, se eu não sei se alguém tem duas mãos, digamos, se elas foram amputadas ou não, eu acreditaria na sua afirmação de que ele tem duas mãos, se ele é confiável. E se ele diz que sabe isso só pode significar para mim que ele foi capaz de se certificar. E, portanto, que suas mãos não estão, por exemplo, ainda encobertas por curativos ou bandagens, etc, etc. Eu posso ter um momento em que eu descubro que aqui está uma mão, por exemplo, eu estou me recobrando do trauma de uma explosão, de um ataque terrorista. Então, por um momento, eu posso olhar, isso é minha mão? Ah? Wittgenstein diz, que eu acredite na pessoa confiável, deriva de que eu reconheça que é possível que ela se certifique. Mas alguém que diz que talvez não há objetos físicos não faz tal admissão. Tá? O defeito da prova de Moore não é um defeito epistêmico, é um defeito lógico. Parágrafo 82 de Sobre a Certeza. O que vale como teste adequado de um enunciado pertence à lógica, pertence à descrição do jogo de linguagem. E no parágrafo 242, isto é, pertence à lógica das nossas investigações científicas que certas coisas não são de fato postas em dúvida. Daí a demonstração do caráter de petição de princípio da prova de Moore, do fracasso da prova de Moore, no parágrafo 208. Eu tenho uma conversação telefônica com Nova York. Meu amigo me diz que suas arvorezinhas estão brotando assim e assim. Fiquei agora convencido de que suas árvores estão brotando. Por acaso também me convenci de que a Terra existe? Com toda pergunta num texto de Wittgenstein, é para o leitor responder. E a resposta é claro que não. A existência da Terra é pressuposta. A prova da existência da Terra formalizada ficaria assim. As arvorezinhas de meu amigo em Nova York estão dando broto. Se as arvorezinhas do meu amigo em Nova York estão dando broto, então a Terra existe. Logo, a Terra existe. Fracasso. Porque não é válido? É válido. Não é sólido? É sólido. Tá? Isso é dedutivamente válido, a premissa é verdadeira, as árvores estão dando broto e tal, mas isso não serve para provar a existência da Terra, porque isso já pressupõe a existência da Terra. E Wittgenstein diz, a existência da Terra é antes parte de toda a imagem que forma o ponto de partida da crença para mim. Por acaso, o meu telefonema para Nova York reforça a minha convicção de que a Terra existe? Resposta naturalmente, não.
muita coisa parece estar fixa e é removida do tráfego, da circulação. Está, por assim dizer, posta à parte num compartimento que não é empregado. Ora, isso confere à nossa maneira de considerar as coisas e às nossas pesquisas a sua forma. Talvez isso foi um dia disputado, mas talvez por eras impensáveis isso pertenceu à armação dos nossos pensamentos. E aí ele emprega a seguinte frase: todo ser humano tem paz. Tá? Isso vai conduzir à ideia fundamental de sobrecerteza que Wittgenstein finalmente formula limpidamente no parágrafo 401. Eu quero dizer, proposições da forma de proposições empíricas e não apenas proposições da lógica formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Proposições da forma de proposição empírica. O que é a forma de uma proposição empírica? Eu víamos isso na aula passada. Tem a forma de proposição empírica, qualquer proposição que possa ocorrer como antecedente anafórico da variável proposicional, assim estão as coisas. Como explica o parágrafo 134 das Investigações Filosóficas, eis o exemplo que Wittgenstein dá. Ele explicou sua situação para mim, disse que assim estavam as coisas e que, portanto, ele precisava de um adiantamento. Aqui, assim estão as coisas, é anafórico sobre o que o sujeito disse antes. Como um pronome relativo é anafórico sobre o nome próprio que é seu antecedente. A Laura estava certa de que ela ia ganhar o prêmio. Tomem só a oração subordinada. Ela ia ganhar o prêmio, isso é uma função proposicional. É uma sentença aberta. Por quê? Porque aí ocorre uma variável livre, que é ela, e ela ia ganhar o prêmio. Mas no contexto da proposição completa, Laura estava certa de que ela ia ganhar o prêmio, ela é anafórico sobre Laura. A referência de ela é a referência do pronome que é o antecedente anafórico da variável ligada. Mesma coisa para as variáveis ligadas na quantificação de primeira ordem. O quantificador é o antecedente anafórico da variável ligada. Como diz Quine, Word and Object, o embrião psicogenético da variável ligada é o pronome relativo. Por isso, Wittgenstein, nas investigações, chama essa construção que no tratado se ele disse ser a forma geral da proposição, assim estão as coisas, um esquema proposicional. Esquema que pode ser empregado como uma variável que faz referência anafórica a um certo conteúdo antecedente. Eu comentei na aula passada um exemplo célebre de Donald Davidson. A Terra gira, Galileu disse isso. Se eu tomar só a segunda frase, Galileu disse isso, isso o quê? Eu não sei o que Galileu disse. Mas no contexto, isso é anafórico sobre a Terra gira. O que Galileu disse é que a Terra gira. Wittgenstein diz, bom, como assim estão as coisas, é uma variável, um esquema proposicional, eu poderia ter usado um símbolo, como na lógica simbólica. Mas ninguém diria que P é a forma geral da proposição. Bom, ninguém diria, diante do exemplo de Davidson, que isso é a forma geral da proposição. Mas isso refere anaforicamente a uma proposição antecedente. Tem a forma de uma proposição empírica, qualquer proposição que possa servir como antecedente anafórico para a variável proposicional, assim estão as coisas. Não é por acaso que Wittgenstein diz sobre a certeza, como tudo isso ainda é reminiscente do Tratados. Eu quero dizer, repito agora, proposições da forma de proposições empíricas e não apenas proposições da lógica, formam o fundamento de todo operar com pensamentos, com linguagem. Esta observação não é da forma eu sei que. Eu sei que enuncia o que eu sei, e isso não tem interesse lógico. E Wittgenstein procede antecipando o que vai ser o nosso próximo tópico. Nessa observação, a expressão proposições da forma de proposições empíricas é ela própria muito ruim. Os enunciados em questão são enunciados acerca de coisas materiais.
e não servem de fundamentos da mesma maneira como hipóteses que, se resultassem falsas, seriam substituídas por outras. E ele diz agora, citando o Fausto de Goethe, und schreib getrost, im Anfang war die Tat. E escreve agora com confiança, no começo era o ato, era a ação. Nós vamos ver que essas certezas fundamentais que Wittgenstein está explorando são expressáveis proposicionalmente, mas não são de natureza proposicional. Consistem antes na confiança que nós temos de que as coisas se encontram de tal ou qual maneira. Quando Wittgenstein diz, eu me dirijo para apanhar a minha toalha, tá? Eu estou confiante de que eu vou encontrá-la. Tá? Eu não articulo isso na forma de uma proposição que eu pressuponho ser verdadeira, mas o que nós temos aqui é um agir que age sobre o entorno, pressupondo, sim, a verdade de proposições que, todavia, eu não articulo. Por isso que Daniel Moel Schorrock, no seu importante livro Understanding Wittgenstein's Uncertainty, diz que as certezas fundamentais de Wittgenstein não são proposições. Aquilo que Wittgenstein chama os gonzos da certeza não são proposições. Bom, balanço acerca da prova de Moore é o seguinte: a prova de Moore viola o princípio de transmissão da garantia, que é o princípio que tem que valer para que a prova seja cogente. Para que seja prova, para que o argumento seja cogente e, portanto, seja uma prova. Que a justificação que eu tenho para as premissas se transfere para a conclusão. Como o princípio de transmissão de garantia pode não valer, e ele é violado em argumentos que incorrem em petição de princípio, como a prova de Moore, pode parecer que nós temos aqui uma violação do fechamento dedutivo. É o diagnóstico de Dretske e Nozick. Nozick se referindo especificamente à prova de Moore. Ele sustenta que eu posso saber que aqui está uma mão e aqui está outra, saber que se aqui estão duas mãos humanas existe um mundo exterior, e mesmo assim não saber que existe um mundo exterior. Não. Se eu sei que aqui está uma mão, aqui está outra, e sei que se aqui estão duas mãos humanas e existe um mundo exterior, então eu sei que existe um mundo exterior. Mas eu não venho a saber que existe um mundo exterior porque eu sou persuadido por uma prova cuja premissa é aqui está uma mão e aqui está outra. Isso não é uma prova, esse argumento não é cogente. A justificação que nós temos para as premissas não se transfere para a conclusão, e esse é o defeito da prova de Moore. Wittgenstein põe o dedo exatamente nesse problema, ainda que tenha tocado a Crispin Wright dar nomes aos bois e propor, então, introduzindo essa nomenclatura na filosofia, distinguir o princípio de fechamento dedutivo que havia sido atacado por Dretske e Nozick do princípio de transmissão de garantia. E identificar na crítica de Dretske e de Nozick ao princípio de fechamento dedutivo uma confusão entre fechamento dedutivo e transmissão de garantia. Eu tive a oportunidade de discutir longamente esse assunto com o professor Dretske quando ele veio a Porto Alegre e não consegui convencer. Para ele, qualquer contra-exemplo à transmissão de garantia já era um contra-exemplo ao fechamento dedutivo. Tá? E, no entanto, nós podemos perfeitamente distinguir a situação em que eu sei, porque não saberia que aqui está uma mão e aqui está outra se não soubesse que existe um mundo exterior, mas não é porque sei que aqui está uma mão e aqui está outra que eu vinha saber que existe um mundo exterior. Essa prova não pode ser feita e Moore fracassa. Tá? No artigo de 1985, Facts and Certainty, que pela primeira vez identificou o princípio de transmissão de garantia, Wright dizia que proposições como existe um mundo exterior estão para além da conquista cognitiva. Isso não são coisas que nós podemos vir a saber. Eu posso vir a saber que aqui está uma mão e aqui está outra, mas eu não posso vir a saber que existe um mundo exterior. Naquela altura, Wright dizia que essas proposições
como existe um mundo exterior, não tem conteúdo factual. Não é a melhor maneira de descrever a situação lógica como ele veio a se dar conta. Mais interessante é preservar a ideia de que essas proposições estão para além da conquista cognitiva. Eu posso vir a saber que aqui está alguma questão outra, mas eu não posso vir a saber que existe um mundo exterior, sem por isso negar que existe um mundo exterior, tem conteúdo factual. Essa revisão se encontra nos artigos subsequentes de Wright, que formam uma longa série, que culmina num artigo maravilhoso, a meu juízo, a melhor coisa que já foi publicada acerca de sobre a certeza, que é o artigo Wittgenstein Uncertainties, que está na coletânea que nós temos lá no nosso Dropbox, Wittgenstein and Skepticism, coletânea editada por Dennis McManus. Prosseguimos com esse tópico na próxima aula.